Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 33º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 9 e 10, parte 16. Joel também descreve a quinta trombeta, que já foi relatada no episódio 32. Fazeis soar o chofar, trombeta, por toda a Sião. Daí o alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Joel 2, 1, 2. Joel continua a descrever. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vão saltando sobre o topo dos montes com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Perante eles os povos se contorcem apavorados e aflitos. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos. Escalam muralhas como soldados. Todos marcham em disciplinada linha sem desviar-se da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante desses salteadores toda a terra se aterroriza e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Joel 2, 3 ao 10. É mencionado 2 vezes que eles tinham o poder de atormentar por 5 meses. A indicação do tempo é muito precisa, como em outros lugares do livro do Apocalipse. A grande tribulação durará 3 anos e meio, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel 7, 25. O antimessias reinará por 42 meses, e as 2 testemunhas aparecerão por 1260 dias. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que guarda e chega aos 1335 dias. Daniel 12, 11, 12. A primeira aflição acabou. Portanto, a primeira das aflições já passou, contudo, outras 2 ainda estão por vir. Apocalipse 9, 12. Então, o 6º anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Elohim. Apocalipse 9, 13. Que anjo é esse? É Gabriel, que está em frente ao altar de ouro de Yahvé, dizendo ao 6º anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. Apocalipse 9, 14, 15. Agora, a 3ª parte da humanidade está sendo morta. E lembramos que quando os selos foram abertos, 1/4 da humanidade foi morta, de modo que então ainda haverá cerca de 5,5 trilhões de pessoas na Terra. E por este julgamento da 6ª trombeta, a humanidade terá então sido reduzida à metade da população mundial.
A morte da terceira parte da humanidade pela sexta trombeta é única, pois morrerão em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês e em 1 ano. Isso é explicado se imaginarmos que poderia haver uma guerra nuclear global ou uma guerra termonuclear, na qual seria de fato o caso de que 1/3 da humanidade poderia ser morta dentro de 1 hora. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Apocalipse 9:16. Estamos ouvindo aqui sobre um número gigantesco, de um total de 200 milhões de soldados. Até algumas décadas atrás, o número de 200 milhões de soldados que irão para a Guerra do Leste na profecia de Yohanan era simplesmente inimaginável. Desde 1948, estamos em um momento em que um exército de 200 milhões do leste, China, Coreia do Norte, etc., não é apenas concebível, mas realista. A China tem o maior exército do mundo e está constantemente expandindo seu poder militar. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9:17. Isso certamente descreve mísseis, e por intermédio destes 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Apocalipse 9:18-21. A punição de Yahvé para Sodoma e Gomorra também foi. Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:24. Capítulo 10. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. Apocalipse 10:1-3. Este anjo poderoso já foi ouvido no capítulo 5:2, quando ele proclamou com uma voz alta: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? O livrinho aberto que o anjo agora tem em sua mão é um contraste adequado com o livro selado no capítulo 5. O conteúdo do livro era completamente óbvio aqui, e todos podiam lê-lo. Era um livro pequeno, porque logo seria cumprido e não adiado. O fato de que o anjo coloca seu pé direito no mar e o pé esquerdo na terra expressa que ele está prestes a reivindicar a posse de tudo o que está sob o céu. O mar fala dos povos que ele logo quis visitar em seu descontentamento. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: Guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. Apocalipse 10:4.
Os 7 trovões levantam suas vozes para expressar os direitos de Yahvé, mas a forma como isso deve ser feito não é revelada. 7 fala de perfeição suprema. Aqui ela é vista na intervenção de Yahvé como uma resposta à chamada semelhante ao leão. Salmo 29:3 afirma que a voz de Yahvé é como um trovão. A voz de Yahvé ressoa sobre o bramido das águas, o Elohim glorioso troveja, e Yahvé está sobre a vastidão dos mares. Também como Yahvé no Monte Sinai, um trovão surgiu. Ao alvorecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Êxodo 19:16. Então podemos dizer que os 7 trovões são a voz de Yahvé. Aqui ainda não vemos o que a voz expressa, embora seja tornada pública mais tarde. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou a terra e tudo o que neles existe, exclamando: Eis que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Yahvé se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 5, 7. A palavra é confirmada pelo juramento de posse, ambas as coisas imutáveis. O anjo jura ao próprio Yahvé, o Criador do céu, da terra e do mar, com tudo o que está neles, que não haverá mais tempo. Quando o 7º anjo começar a trombeta, o mistério de Yahvé será completado, como ele pregou aos seus servos, o profeta. O mistério de Yahvé aqui refere-se à maneira como ele finalmente acabará com a era do mal, e encerrará. Em seguida, Yohanan é dito pela voz do céu para tirar o livro aberto da mão do anjo. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo, uma vez mais, ordenando: Vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: Pega-o e come-o, ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa, e de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo, então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, 8, 11. É importante dizer que Yohanan profetizará novamente sobre povos, nações, línguas e muitos reis, e talvez lendo o livro de Apocalipse no fim dos dias. A primeira aflição trouxe a escuridão e demônios para a terra. Com a segunda aflição, 1/3 da humanidade morreram em 1 hora. E na terceira aflição, a voz de Yahvé soou do céu e trouxe julgamento sobre toda a terra. Sejam ricamente abençoados.